20ª vez que eu começo a gravar esta porra. Mentira, esta porra não, esse quadro maravilhoso. Vamos pra dentro, Brasil. E aí, Brasil? Tudo bem com vocês? Como vocês passaram a última semana, hein? Está no ar o VNews de número 6. Para quem não conhece, o VNews é o quadro de notícias semanais aqui do Chatices à Parte, tá? E antes de irmos às notícias hoje, porque temos algumas notícias bastante pesadas, eu gostaria de pedir para você que está caindo de paraquedas aqui no canal pela primeira vez, que você se inscreva no nosso canal, tá bom? Que você curta os nossos vídeos, que você os assista, compartilhe com os amigos, pois assim vocês, no caso, nos incentivam a continuar fazendo, tá? E também pedir para que nos sigam nas nossas redes sociais, pois é lá onde nós postamos nossa agenda de vídeos, tem alguns posts diferentes, então sigam no Instagram, @chatesaparte, eu sou @Vinicius Catulho, tá bom? E sem mais delongas, Sérgio, vamos pro vídeo que eu tô de férias, eu estou de férias, hein? Vamos começar. Então, a primeira notícia do nosso VNews de hoje, ela é uma notícia não tanto quanto que nos surpreende no caso. Há quem diga que o Mourão, vice-presidente, o Coronel Mourão, vice-presidente do Brasil, é melhor que o atual presidente, no caso, Jair Bolsonaro. Mas nós sabemos que não é verdade, não é mesmo? O que acontece? O que acontece, na verdade? Desculpa, Sérgio, desculpa. O que acontece? Esta semana, o vice-presidente do Brasil deu entrevista para um jornal alemão. E o jornalista tocou num ponto bastante delicado do governo brasileiro, que é o senhor Carlos Alberto Brilhante Ustra. Isso mesmo. Para quem não se lembra, eu vou refrescar a memória de vocês. O Ustra foi um coronel, foi um general da ditadura militar brasileira, que na sua unidade teve 502 casos de tortura. E esse mesmo coronel, Carlos Alberto Brilhante Ustra, isso mesmo, ele tem esse nome ridículo, nem devia ter o brilhante no seu nome, ele foi exaltado, vamos lembrar só de 2 vezes, ele foi exaltado pelo presidente Jair Bolsonaro. Primeiramente, no seu discurso, no caso da presidente Dilma Rousseff, no caso de impeachment, certo? Naquela votação, vocês se lembram, isso é um marco muito importante da história do Brasil, onde ele faz menção e dá o seu voto, lembrando do Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi o pavor da Dilma Rousseff, e também ano passado, quando ele disse que o Ustra foi um herói nacional. Mas essas merdas a gente nós estamos acostumados a ouvir da boca do presidente do Brasil. O Mourão, ele fica mais recluso, é um cara mais tranquilo, entre aspas, tá bom? E aí, essa semana, foi dar uma entrevista para um jornal alemão. Aliás, o inglês do Mourão é algo de se parabenizar, tá certo? Nessa entrevista, se tem alguma coisa que a gente tem que parabenizar, é o inglês do Mourão, porque eu nem sabia que ele falava inglês, e fala super bem, bem fluente, entende. Mas o ponto é que ele também deu uma exaltada no Carlos Alberto Brilhante Ustra. Então, assim, ao ser questionado sobre o Ustra, ele disse a seguinte frase: ele disse que o Ustra foi um homem de honra e que respeitava os direitos humanos dos seus subordinados. Isso mesmo que você ouviu, ele defendia os direitos humanos. O Ustra, que foi o primeiro militar condenado pela justiça pelos crimes de tortura. Então, assim, no Brasil inteiro, o primeiro militar julgado na história foi o Ustra.
por crimes de tortura. E aí o Mourão vem e fala que ele era um cara muito preocupado com os direitos humanos dos seus subordinados, só se for subordinados, né? Porque do restante da população que viveu e sofreu na ditadura da mão dele, eu acho que ele não era. E assim, ele também falou uma parte muito importante que no Brasil existem muitos atores e que quando esses atores desaparecerem, a verdade sobre a ditadura e sobre o Ustra virá à tona e a história se fará verdadeira. Então, assim, eu não sei em que mundo vivem Jair Bolsonaro e Mourão, mas assim, a gente já conhece a história verdadeira. A gente sabe muito bem quem foi Carlos Alberto Brilhante Ustra, o que ele fez, como ele fez. Então, assim, se você ainda defende esse governo que exalta torturadores, eu não sei mais o que é certo e o que é errado, tá bom? Não tenho mais o que falar sobre isso para eu não me estressar, porque eu vou me estressar na próxima notícia. Vamos para essa notícia? Deixa eu me preparar aqui para essa notícia, porque, gente, pelo amor de Deus, que raiva que eu sinto, velho. Fica até vermelho. Mas vamos lá. Eu tenho que ser profissional. Foda-se o profissionalismo. Eu não tô nem aí. A segunda notícia é um escárnio para nossa sociedade. É surreal o que nós estamos passando em 2020. E aí, como não aconteceu tanta merda assim, vem mais uma para nos acalentar, não é mesmo? Então, a segunda notícia é que Robinho, isso mesmo, o ex-atacante santista, está voltando e foi contratado pelo Santos. Você recebe essa notícia e acha uma coisa normal, certo? Deveria ser uma coisa normal, mas não. Sabe por quê? O Robinho participou, na época que jogava no Milan, de um estupro coletivo. E foi provado que ele estava no meio desse estupro e ele foi condenado a 9 anos de prisão pela justiça italiana. Ou seja, ele não é suspeito mais, ele foi condenado. Então, assim, condenadíssimo, não tem mais o que discutir. E aí o Santos vai e contrata esse jogador condenado por estupro. Isso mesmo, o Santos. Para quem não sabe, o Santos tem uma das histórias mais lindas do futebol feminino do país. As Sereias da Vila, como é chamado o time feminino do Santos, as meninas que jogam pelo Santos, já foram campeãs da Libertadores, tem um time muito forte, muito tradicional no país. O Santos mesmo é um time que luta por essas causas feministas nas redes sociais, mas a diretoria deu uma bola extremamente fora ao contratar um jogador condenado por estupro. Ah, poderia ser o Pelé, poderia ser o Neymar, poderia ser a puta que pariu. Não importa quem é, certo? O certo é que é extremamente errado o Robinho ser contratado por esse time. Então, assim, por que eu tô falando disso? Porque teve uma comoção muito grande nas redes sociais. Muita gente, claro, indo contra a decisão do Santos e da sua diretoria, obviamente, mas o incrível é que muitas pessoas estavam defendendo, passando aquele famoso pano para o Robinho, coisa que eu não vou fazer aqui. Então, assim, se você tá passando pano pro Robinho aí agora e acha que não tem nenhum problema a sua contratação, você está errado, você é um merda e vai se fuder. É isso, vai se fuder. Não tem como um jogador condenado por estupro jogar futebol, fazer suas coisas. A única coisa que ele tem que fazer é ir pra Itália e cumprir a sua pena, porque ele tá errado. Ponto final, não tem discussão nisso, gente, não tem discussão, tá bom? Eu me exalto muito com isso, porque assim, o que eu vi de gente passando pano e falando, mas as pessoas não têm direito à segunda chance, ressocialização. Para quem não sabe, ressocialização é para quem já cumpriu as penas, tá? Para quem estava preso, para quem precisa ser reinserido mais uma vez na sociedade. O Robinho não passou por esse processo. Por sinal, ele estava lá na Turquia jogando uma bolinha desse tamanho, futebolzinho medíocre, tá bom?
Ah, mas Vinícius, ele ganhou 2002 o Brasileiro pelo Santos com 18 anos. Ele foi campeão da Copa do Brasil com o Neymar, com o Ganso. Não me importa. Ele é estuprador e ele foi contratado por um time muito importante do Brasil. E isso é muito errado. É assim como a gente criticou na época a contratação do Atlético, contratou o goleiro Jean, que agrediu sua esposa. Tô vindo aqui falar que é extremamente errada a contratação do Robinho. E se você é a favor dele, você é tão errado quanto ele, tá bom? Vai passar pano lá na casa do caralho, você e o Robinho. A gente não aceita isso aqui, tá bom? As mulheres têm que ter voz e merecem mais respeito. É isso, diretoria do Santos. Ah, ainda tem o seguinte, o presidente do Santos ainda falou assim, atire a primeira pedra quem nunca errou. Eu vou atirar uma pedra, eu hoje errei, mas eu nunca estuprei ninguém. Posso jogar essa pedra, presidente? Tá de sacanagem, né? Não, vocês só dão bola fora. Esse é o futebol do Brasil e é isso aí que vocês merecem mesmo. Vocês elegeram esse cara, é isso que vocês merecem. Não tem mais o que falar. Foda-se o Robinho, foda-se o Santos, foda-se a diretoria do Santos e todas as pessoas que estão passando pano para esse caso extremamente absurdo. E força para as mulheres. Vocês precisam, né? Infelizmente. Próxima notícia. Suando pra caralho. Sérgio, desculpa ter xingado, tá? Não dá pra passar pano pro Robin, não. E a última notícia do Vinil de hoje, eu decidi trazer pra vocês uma notícia um pouco mais tranquila, porque as duas últimas, principalmente a última, são notícias mais pesadas e revoltantes. Então eu falarei um pouquinho de cultura e eu entrarei na música, no cenário musical nacional. Caralho, e-mail, olha que maravilha. Enfim, eu vou falar de Assim Tocam os Meus Tambores, novo disco do Marcelo D2. A gente poderia falar assim, é só um disco do Marcelo D2? Não, é o disco do Marcelo D2. Para mim, um dos seus melhores trabalhos, se não o melhor. É um cara que vem se moldando e se destacando. Então, assim, é um cara que a gente vê mais ativo nas redes sociais desde as últimas eleições, em 2018. É um cara de opiniões políticas extremamente importantes e fortes. E aí ele lança esse disco, tá? Que ele é feito de forma diferente de tudo que a gente já viu aqui no Brasil. Então, assim, nesse disco ele canta muito a empatia, e canta muito empatia, muito amor, em tempos de ódio e o discurso de que quer espalhar esse amor, que nós temos que ter energias positivas, diferente do disco que ele vinha planejando com o Planet Hemp, que ele vinha para meter o pau no fascismo, meter o pau no Bolsonaro, em todo mundo que estava aí. E por que é um disco diferente? Assim que começou a pandemia, o Marcelo D2 recebeu um convite da Twitch para fazer lives diariamente. Então todo dia ele estava fazendo lives. E aí surgiu a ideia de fazer esse disco na Twitch. É isso mesmo. Então assim, ele com as pessoas assistindo, ele escrevia as músicas, ele ligou para os convidados. Então, por exemplo, tem um dia muito icônico, que ele liga para o Criolo e convida o Criolo para fazer um monólogo de uma das faixas do disco, para ler um texto do Luiz Simas. Então, assim, e o Criolo aceita. O processo de mix, o processo de masterização do disco, de gravar com os MCs, são todos feito através da Twitch de forma ao vivo. E a interação do público ela é muito forte nesse disco. Então, assim, na faixa As Sementes, tem 150 vozes diferentes de pessoas que estavam assistindo o Marcelo através dessas lives na Twitch. Então, assim, é um disco feito pelo povo, pro povo. É um disco que mostra a arte sendo feita e virando arte mais do que nunca. E além disso, ele conta, é um disco de extrema importância colaborativa. Então, assim, é 100% colaborativo o disco. Então, assim, vou falar para vocês, ó. O disco ele foi feito em 150 horas de live pela Twitch, certo? Teve mais ou menos 5 milhões de espectadores.
foram 24 convidados, 24 músicos convidados. Então, assim, tem 6 beatmakers, tem 6 faixas importantes, tem o lado A e o lado B do disco. O lado A é um lado, pra mim, que mais me tocou, além das participações. Então, assim, foram participações escolhidas a dedo. Vou falar aqui algumas pessoas e vocês vão ver o quão importante é esse disco para o Brasil. Então, assim, a gente tem o Criolo, a gente tem o Djonga, a gente tem o Baco, a gente tem o BK, a gente tem o filho dele, o Saim, a gente tem Dom L, a gente tem Rodrigo G, a gente tem a Luísa Machado, que é a esposa dele, diretora executiva do álbum também. Então, assim, a gente vê um amadurecimento muito grande do Marcelo D2 nesse disco. Ele já tinha lançado em 2018, junto com o filme Amar é para os Fortes também. E aí ele lança Assim Tocam os Meus Tambores, que é um disco de extrema musicalidade brasileira. Então, assim, é um disco onde você vai ouvir samba numa faixa, passa para outra você vai ouvir o maracatu, tem Tropiquilas, tem Baiana System, que é numa pegada mais... num estilo mais... como que eu vou dizer? Eu esqueci a palavra. Então, assim, tem o Baiana System, que é numa pegada mais eletrônica, tem o rap com esses MCs que eu acabei de falar, então, assim, é um disco de nota de 0 a 10, é um disco de nota 9, beira a perfeição, é um amadurecimento muito grande do Marcelo D2, e assim, por que é importante? Porque esta semana esse disco completou 2 milhões de stream nas plataformas digitais. Então eu quis trazer essa notícia mais leve, trazer como dica para vocês também estarem ouvindo esse disco maravilhoso, agradecer ao D2 por essa obra de arte. Porque assim, às vezes a gente tem uma visão muito preconceituosa em cima do D2 por conta do Planet Hemp, porque ele fala muito sobre maconha, mas isso aí é passado. Não que ele não pare, não que ele parou de usar maconha, mas que ele parou mais de cantar isso e entender o seu lado como artista e as suas mudanças, e é extremamente importante. Ficou um disco sensacional e com certeza um dos melhores do país esse ano, certo? Então, assim, espero que vocês ouçam, apreciem e gostem deste álbum. Então é isso, obrigado a você que assistiu o Vinews de hoje. Se você não se inscreveu ainda no canal, esperou ver o vídeo todo para se inscrever, já se inscreva, já curte, compartilha com os amigos. Semana que vem provavelmente vai ter o Vinews de uma forma mais alternativa, porque sim, eu também sou filho de Deus, eu estou de férias do meu trampo, eu vou dar uma viajada. Então sim, a gente ainda está decidindo como vai ser feito o formato do Vinews da semana que vem. E eu espero que você esteja aqui para conferir. Se você quiser saber ou dar alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, certo? Ou se não, vai lá na nossa página do Instagram, @chaticesaparte, que estamos abertos a críticas, sugestões, elogios e tudo mais. Sem mais delongas, é isso. Obrigado, até semana que vem. E é isso. Chatices à parte, um beijo e boa semana.